eu fui acreditando, nossa, tudo que eu quiser, eu posso aprender, né? Então eu tenho que aprender muito se eu quiser dar a volta por cima. A gente precisa ter bastante garra, determinação e acreditar que as coisas vão dar certo. Porque o meu objetivo sempre foi trabalhar em um escritório. Desde pequenininha eu achava muito bacana assim, ver as pessoas trabalhando em escritório. Então fui fazer a datilografia para conseguir um trabalho nesta área. Aí chegou um dado momento que num domingo, né, a gente comprava a Gazeta do Povo, que era o jornal aqui da região, para verificar os classificados de emprego. E daí tinha uma chamada lá, né, Cetel Telecomunicações contrata telefonista. Aí cheguei lá toda nervosa, porque era muito jovem ainda, né? E o meu patrão que fez a entrevista era uma pessoa muito séria, assim, amedrontadora, eu vou te dizer, né, no primeiro momento. Por que você veio aqui fazer uma entrevista para trabalhar com telefonista? Já trabalhou como telefonista alguma vez? Falei, não. Tá, por que você acha que eu vou te dar esse emprego? Quero aprender, eu posso ser a tua melhor telefonista. Lembra que eu brinquei que eu posso ser a tua melhor telefonista. Antes de eu chegar em casa, ele já tinha ligado uma vizinha minha, que eu deixei o telefone de contato, e falar que a vaga era minha e que eu podia começar no dia seguinte. Então, a primeira semana, ela assim, eu suava frio, porque eu não poderia, de forma alguma, derrubar uma ligação de um cliente lá e não saber com quem que eu estava falando quando eu voltei na primeira. Então, ou você se esperta, ou você não vai ficar aqui. Só que sempre aprendendo assim, mas sendo a funcionária do Sérgio. E de uma certa forma eu tinha muita gratidão a ele por ter me dado essa oportunidade de começar a realizar meu sonho no escritório, né? Então eu queria muito mais aprender para me realizar, mas também para uma forma de gratidão por ele ter me dado a primeira oportunidade. E a confiança também que ele foi tendo em mim, né? Ele começou depois de um certo tempo a viajar bastante com a família dele, né? E deixava a Cetel por minha conta. Eu tocava a Cetel, cuidava do setor técnico, né? E ele até brincava, ó, eu vou viajar, mas eu sei que a Cetel está em boas mãos. Depois de um tempo trabalhando, eu perguntei por que ele me deu a oportunidade de trabalhar lá, né? Eu disse, ó, eu achei você uma pessoa muito honesta, sincera e diz que tem vontade de aprender. Isso é uma das coisas que eu mais valorizo, né? Pessoas que queiram aprender. Então eu resolvi te dar essa oportunidade. Aí quando foi em agosto de 2007, nós ainda fazíamos o pagamento em espécie. Ele foi até o banco, sacou o dinheiro, quando entrou dentro da Cetel com a mala, né, com o dinheiro para pagar os funcionários, né, nós já escutamos aquele barulho enorme na porta, alguém bateu na porta, foi derrubando a porta e gritando para ele, passe a mala do dinheiro. Entregou a mala do dinheiro pro bandido, né, bandido de capacete, motoqueiro, entregou a mala, aí ele falou assim, eu vou atrás. Eu falei assim, não Sérgio, não vai, fica aqui, né. Aí quando ele viu que os caras foram tentar funcionar a moto e a moto deu uma falhada, nisso ele conseguiu entrar no carro, a moto saiu, fez a volta na quadra e ele atrás com o carro. Quando chegou na avenida, ele conseguiu bater na moto e derrubou as duas pessoas da moto, os dois assaltantes. Aí eu estava na Cetel já toda tensa, né? O rapaz do estacionamento que foi bem em frente, falou assim, Silvana, aconteceu uma tragédia aqui, eu acho que é o Sérgio. Aí aconteceu numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira pela manhã, a esposa dele, que não trabalhava na empresa, chegou na Cetel e falou o seguinte, pessoal, já era um sonho do Sérgio que um dia a Silvana tocasse a Cetel. Então, a partir de hoje, eu estou colocando a Silvana para tocar a empresa para nós. E aí, assim, o que fica para mim de tudo isso, né? Que a gente precisa realmente dar oportunidade para as pessoas, a gente precisa ter bastante garra, determinação e acreditar que as coisas vão dar certo. Nós somos uma empresa sólida? Somos uma empresa sólida. Nós precisamos organizar os departamentos? Precisamos organizar. Ainda vou te falar naquela questão de eu abraçar o mundo, né? Um ponto que a gente vem agora olhando mais para dentro é entender o perfil de cada um para buscar colocar ele exatamente aonde ele vai ser mais produtivo e sendo mais feliz. Então isso a gente vem olhando para esse lado, né? De maneira bem humanizada, assim, é algo que a gente começou a se preocupar bastante com isso e a gente está ajustando o navio para essa direção agora. A área técnica, né? O Rodolfo é o cara que mais sabe da área técnica. Então eu tenho que fazer com que o Rodolfo se desenvolva também para a área técnica crescer.
e com isso eu tenho que perder um pouco do medo de ir soltando, porque de alguma forma é aquilo que eu te falei, eu achava que eu tenho que estar em cima de cada setor da empresa, e com isso eu virava assim, uma pessoa muito tarefeira. Então uma das partes que o Impulsiona está me fazendo assim, a entender, é que eu preciso realmente estar na estratégia, monitorar sócios, gerentes e tudo mais, mas o principal é eu estar olhando por cima o que está acontecendo com a empresa. Então a questão de um organograma, a questão assim de gestão de projetos e gestão de setores. O setor técnico, o que a gente precisa implementar no setor técnico? Precisa implementar reuniões semanais, precisa implementar, assim, equiparação de conhecimento, porque às vezes você tem ali 10 técnicos, um sabe fazer uma coisa, o outro sabe fazer outra coisa, aí quando você tem, assim, muita demanda técnica, mas eu tenho 10 aqui, mas eu não posso mandar esse porque esse só sabe fazer isso, esse só sabe fazer aquilo. Então, uma coisa que eu entendi que é imprescindível, essa equiparação técnica, né? Isso é uma das coisas que eu percebi que no decorrer do Impulsiona a gente entendeu a necessidade de realmente colocar isso em prática, porque acaba uma sobrecarga, né? Que às vezes você tem pessoas com competências que podem sim estar te auxiliando, te ajudando naquilo ali e executando uma coisa que às vezes fica preso somente em uma pessoa, né? Então isso é fundamental e a gente conseguiu ver que isso tem que ser feito. Algumas coisas, alguns movimentos a gente já está colocando em prática e a nossa intenção é que realmente isso aconteça num futuro bem breve. E aí, claro, ainda tinha, né, os desafios financeiros, nós na época não tínhamos um sistema de gestão eficiente, que, para ser bem sincera, acho que esse ano a gente vai ter o sistema, assim, que você vai conseguir olhar, teu painel de controle. Então isso eu controlava muito com planilhas de Excel, eu conseguia chegar ao final do mês e entender, putz, esse mês aqui ficamos no vermelho, mês que vem precisamos fazer alguma coisa para sair desse vermelho aqui. Tivemos um momento que para todo mundo, né, foi um momento ruim, que foi a época da pandemia. A Cetel entrou naquelas empresas que não precisariam fechar, né? Uma empresa necessária para a pandemia, pois nós levamos muito home office naquela época, né? Então, nesses 2 anos de pandemia, enquanto muitas empresas quebraram, a Cetel acabou de alguma forma elevando mais o faturamento, ganhando assim um caixa mais robusto, o que também nos propicia a arriscar algumas coisas que antes você talvez não tivesse coragem de arriscar, levantar cedo, arregaçar as mangas e saber que temos muito para fazer e para aprender e para crescer. E esse duplo Impulsiona para cá, a gente já vê um crescimento em percentual assim bastante grande em relação, né, ao que nós éramos em 2022 para agora 2024. Plano de ação. Envolver a equipe no processo, incentivando o diálogo e esclarecendo dúvidas. Implementar ações para fortalecer o clima organizacional, promovendo o engajamento e a confiança dos colaboradores. Realizar uma análise interna das competências da equipe. Identificar lacunas de habilidade e áreas de desenvolvimento para cada colaborador. Criar um plano de carreira individualizado para cada colaborador, alinhado com as suas competências e aspirações. Estabelecer critérios claros para promoções e avanços na carreira. Estabelecer um sistema de feedback regular para alinhar as expectativas e metas de carreira com os objetivos da empresa. Integrar as mudanças gradualmente, considerando a sustentabilidade financeira da empresa. Investir em educação e capacitação, focando no crescimento e na inovação da empresa. Delegar responsabilidades a membros da equipe, proporcionando treinamento e apoio conforme necessário. Olá, Silvana, tudo bem? Tudo certinho? Rodrigo Ribeiro, Sebrae Paraná, responsável pela região de Curitiba. Consultor e especialista na área de varejo, serviços e franquias. Há 6 anos trabalhando com esses segmentos de empresas. Olá, Rodrigo, tudo certinho? E você, como está? Tudo tranquilo. Silvana, eu queria ver um pouquinho contigo o que deu para agregar na empresa, o que você descobriu que precisava ajustar, conforme todo esse processo, digamos assim, anual, né?
Bom, Rodrigo, primeiramente, né, te agradecer imensamente, porque realmente o programa Impulsiona nos abriu muito um olhar diferenciado sobre o nosso negócio, sabe? Você sabe que a CETEL é uma empresa de 52 anos já. A gente vinha, assim, fazendo uma administração que, ao meu ver, ela estava, assim, correta. No entanto, com o Impulsiona, eu vi como a gente pode melhorar algumas coisas e, assim, algumas pequenas ou até grandes mexidas no negócio, né, podem fazer toda a diferença. A parte principal, assim, que eu vou te falar de gestão de pessoas e de processos internos foi, assim, o que mais fez com que eu, principalmente, né, abrisse os meus olhos. Existia, assim, Rodrigo, uma certa sobrecarga até de trabalho sobre a minha pessoa, né? Por centralizar, para entender que tudo tinha que passar pela minha mão para dar certo. Hoje eu entendo, tem que passar sim, mas só para eu conferir o resultado ou só para dar alguma diretriz para as pessoas. Estou com uma dúvida aqui no sentido mais de carreira, de competências. Como que a CETEL está trabalhando hoje esse tema? Certo. Olha só, Rodrigo, até para você entender, a CETEL é uma empresa que trabalha assim com venda, instalação e manutenção, né, de sistemas de controle de acesso, controles de segurança, alarmes de incêndio e energia solar. Então, o que nós fazemos aqui, né? O profissional, a gente não exige que ele entre na nossa empresa com experiência. Geralmente, a gente gosta quando ele entra com uma noção, pelo menos uma noção de instalação, uma noção de elétrica, mas às vezes ele não entra com essa noção. Para você ter uma ideia, aí ele entra aqui, geralmente a equipe dele, entrou aqui um auxiliar de instalação, vamos dizer. Esse auxiliar de instalação vai acompanhar o instalador nas primeiras instalações. E a gente começa a observar, né? Realmente o cara está pegando, tem competência para isso. A gente já vai visualizando se ele tem a competência para se tornar um instalador também. E a gente, além de verificar, nós temos uma avaliação semestral. Então, a gente tem as avaliações que são feitas a cada 6 meses aqui. A gente, inclusive, quando percebemos que, esse cara realmente ele tem, assim, competência, né, para chegar ao supervisor, a gente proporciona para esses funcionários treinamentos no próprio fabricante. Aí a gente manda o pessoal para a fábrica, costuma passar a semana toda lá numa imersão realmente para conhecer todos os produtos. E conforme a pessoa volta de lá, são feitos aí testes aqui com o gerente técnico, ver, realmente esse cara aprendeu, está apto a passar de uma função para outra. Eu queria entender contigo essa questão da gestão de processos. Sei que hoje a gente trabalha, né, baseado no que a gente viu bastante ali durante o Impulsiona, mas essa questão interna mesmo de plano de carreira, gestão de pessoas, liderança, como que está sendo para você também, porque é uma mudança não só da empresa, é quase uma mudança pessoal, né? Alguns pontos que a gente acaba se vendo, principalmente na área de liderança, né? Você precisa entender um pouco mais do que você e de como você trabalha, para daí começar a entender as pessoas, entender dificuldades que elas têm e tudo mais. Como que está sendo essa mudança dentro da empresa? Rodrigo, eu vou te dizer assim, ela tem sido desafiadora para mim, tá? Desafiadora, porém, assim, eu acho que dentro de mim eu já tenho assim um espírito bastante grande de liderança. Só que essa minha liderança, de alguma forma, eu era uma liderança muito mãezona, aquela liderança que, tem um problema, traz para mim que eu resolvo. E com o Impulsiona, o que eu percebi? Eu percebi assim, cada pessoa que está aqui tem uma condição de resolver os problemas e me trazer assim, trouxe o problema, mas te trago 2 opções de solução. Temos isso e isso. Aí eu ajudo ela, não, essa aqui vai ser melhor pra gente por isso, isso e isso. E geralmente as pessoas me traziam só o problema. E no entanto, assim, tem vindo muitas outras opções e com as opções que vêm, algumas delas são muito mais assim fáceis até de você resolver os problemas, sabe? Então, eu te digo assim, a gente sofre um pouquinho, porque vai soltando, né? Eu te falo daquela minha liderança centralizadora, eu hoje estou soltando mais, ouvindo muito mais, e com isso as soluções têm vindo assim, diferentes do que a gente fazia antes, sabe? Legal, Silvana. É bom essa visão também um pouquinho externa, né? Entender os problemas, às vezes tem muitas cabeças pensando, é importante, né, a gente saber que talvez a função dele já tenha a solução, só que antes ele preferia levar para você para ver o que você ia achar. Hoje ele já tem a liberdade de levar já com as soluções, né? Então acho que
eu não vou dizer um avanço, mas é algo que até pela equipe é uma confiança maior também de poder participar, né? Ser mais participativo no dia a dia, né? A equipe está mais assim empolgada e comprometida, sabendo assim, ó, eu faço parte do negócio, a minha opinião é importante e a minha opinião foi válida aqui, então legal, vamos prosseguir, sabe? Isso aí acabou motivando mais a minha equipe. Perfeito, que entra mais uma linha de equipe, não só de um grupo, né? A gente é uma equipe, a gente tem um propósito único de trabalho no dia a dia. Antes do Impulsiona e agora depois do Impulsiona, o que você diria assim para uma empresa que gostaria de participar do programa? Quais são esses insights que você teve? Olha, Rodrigo, eu diria o seguinte, a gente não sabe tudo, muito pelo contrário, a gente sabe muito pouco. E estando no Impulsiona, você vai estar assim convivendo com outros empresários, empreendedores, e de cada um você vai sentir uma dor. Você vai ver que aquela dor não é só tua. Você vai vendo assim, poxa, essa dor eu achava que era a maior dor do mundo, e no entanto tem uma solução. Eu assim dou um conselho realmente para que os empresários vão para o Impulsiona, porque a gente fica trabalhando das 8 às 18 horas todo dia, só focado assim no nosso negócio, e querendo ou não, você tendo um tempo para você abrir sua mente, ouvir outros empreendedores com os problemas que eles têm, você também se abre para o mundo e vê que assim que existe outras formas, né, de você fazer o que você tem feito todos os dias, e que essas novas formas vão te trazer muito mais resultados. Agradecer, então, não só a oportunidade, mas a sua presença no projeto, do início até o fim, de corpo e alma, né? Trazendo dúvidas, experiências e finalizando o processo, mas não finalizando ali, né? Continuando conosco, aí com outros trabalhos, outros conhecimentos. Que bom. Muito obrigado, Silvana. Ok, você vende bem todos os meses, mas e as suas vendas, elas estão efetivamente sendo saudáveis? Elas estão, assim, pagando a estrutura? Sim, sei que está pagando a estrutura, mas eu quero mais do que pagar a estrutura. Eu quero sobrar um dinheiro para comprar uma sede, igual a gente comprou lá. Eu quero, né, reformar a sede, construir algo maior lá. Então, essa visão realmente de números, que era outra coisa que, como eu te falei, na minha planilhinha do Excel, eu controlava os números lá, mas eu controlava sempre depois que o mês acabava. E não, eu tenho que controlar no começo. O que eu quero para esse mês? Esse mês eu quero isso, isso, isso. Então, o que a gente vai fazer para chegar nisso? E é o que a gente está fazendo. Então, todos, sabe? Tanto a parte comercial do Impulsiona, a parte financeira foi bem legal, apesar de que o nosso financeiro sempre foi muito bem controlado. Eu nunca tive assim, eu não tenho descontrole financeiro. Não, a conta da empresa é a conta da empresa, não se mistura de forma alguma com conta física, né? A gente tem aplicações que também sempre busca as mais rentáveis, só que tudo foi um fortalecimento, a parte financeira fortaleceu. Agora a parte realmente de gestão de projetos e organograma, tipo assim, quem faz o quê? Isso aqui é função sua. E aí jamais também voltado para o meu lado, a mentoria estratégica de uma das consultoras, me mostrando assim que tantas coisas que eu faço é uma tarefa, e essa tarefa eu preciso delegar para alguém, até para que eu tenha mais tempo de realmente focar no que é mais importante. Eu posso te falar que do ano passado para cá eu tive muitas mudanças, e inclusive a equipe percebe essas mudanças, sabe? Só não mudou a nossa força de vontade, determinação em fazer a coisa certa e a coisa acontecer. Agora o restante, assim, foi uma mudança total. Questão de gestão, de postura, de processos, procedimentos. Isso que com o passar do tempo a gente foi adequando alguma coisa, e hoje em dia a gente conseguiu ver, principalmente com a questão do Impulsiona, a gente conseguiu verificar que a gente está muito engajado em tudo aqui dentro. Só que tem alguns procedimentos e processos que a gente ainda precisa alinhar. E hoje a gente entende como esse a nova direção, né, que tem que ser dada, que é o momento, né? Isso é uma tendência, não tem mais como voltar atrás. E realmente é uma adaptação que a gente vem fazendo na empresa, em todas as esferas, para todos nós estarmos nos adaptando nisso.
e entendemos também a necessidade de atender clientes de grande porte que não estão só em Curitiba, eles estão em Minas, eles estão no interior do Paraná. E aí, para você atender esse pessoal, você teve que lidar com parcerias, quarteirizar serviços, firmando uma rede de profissionais que trabalham como se fosse a Cetel. Eu mando as camisas da Cetel para ele, a gente ajusta o trabalho, o Rodolfo monitora lá e eles fazem uma entrega como se fosse a Cetel. E essa parceria também foi uma abertura assim, de paradigma, né? Que a gente achava, não, tem que ser só gente. Não, de forma alguma. Você precisa ter mais gente trabalhando e divulgando a tua marca. Enxergo o futuro da Cetel. O primeiro ponto era com uma sede própria. Conquistamos essa sede própria, né? Aí uma empresa assim, completamente funcional, independente da Silvana, apesar da Silvana. Ou seja, essas definições de papel aqui dentro, né? A área técnica eu sei que vai funcionar, a área de atendimento vai funcionar, a área comercial funcionando, financeiro funcionando, vamos dizer, e sei que tudo aqui dentro vai estar funcionando. A nossa visão é termos filiais fora daqui de Curitiba, né? Tipo uma filial em Cascavel, que também já estamos trabalhando nessa conquista dessa nova filial, mas estarmos assim entre os 3 primeiros integradores, quando se falar em projetos. Então, um plano bem efetivo de carreira para os funcionários, sabe? Como é que eu digo de carreiras? Já temos, claro, a visão de cargos e salários, sim, mas que as pessoas estejam aqui e a gente consiga, assim como a gente ajudou na faculdade do Rodolfo, ajudar no conhecimento de outros funcionários, que isso também nos farão crescer.